Olá, estamos começando Mais Sucesso, agora com uma informação para você que está pensando aí também nessa questão de compra de veículos. Lembre-se que agora em abril terminou essa questão da redução do IPI sobre os automóveis. Alguns setores continuam com essa redução. Mas tem um fato interessante sobre isso. A indústria está festejando porque foi o período de maior vendas no Brasil. Nós já falamos num programa passado sobre a questão de contratação de mão de obra pelas empresas de automóveis. No Brasil, a indústria automobilística tem que festejar mesmo. Mais de 1 milhão de veículos foram vendidos no período agora de início de ano, nesse período, mais de 1 milhão de veículos. E isso está fomentando esse setor que está investindo. Agora lembre-se que se você quer participar desse setor, tanto em lojas, como também participar no setor automobilístico na hora de produção, é um mercado especializado. Não se esqueça disso. Outra notícia importante é que, falando na questão da redução do IPI, isso tem a ver com a questão da escritura fiscal da sua empresa. E nós iremos falar no programa de hoje, especificamente, grande parte dele, sobre a questão da nota fiscal eletrônica. Então, se você tem aí pensamento, se coloca, se implanta, ou já implantou e está tendo dificuldades, você não pode perder o nosso programa, porque nós vamos ter um consultor aqui de uma empresa falando sobre a questão de nota fiscal eletrônica. O Décio Krakauer vai estar falando sobre essa questão de nota fiscal eletrônica e tirando algumas dúvidas, inclusive algumas que já enviaram para o nosso site. E entre essas e outras notícias, você vai ver. Vamos conhecer a história de um casal que criou um ambiente de trabalho, o espaço Alfa e Ômega. Você sabe como vai funcionar a nota fiscal eletrônica? Nós entrevistamos o Décio Krakauer, que é consultor e empresário. A luz como germicida é a descoberta inovadora da X-Germs. As dicas de como trabalhar com fotografia lá no escritório é lá em casa. Vamos conhecer o Lar Escola São Francisco, que tem um projeto especial para a inclusão ao mercado de trabalho pessoas que têm deficiência física. E hoje no programa você também vai ver uma maneira de trabalhar que é muito interessante. Ou seja, existem comunidades de trabalho, existem aqueles centros empresariais, eu já falei sobre isso. E já falei também da questão de compartilhamento de escritórios. Eu fui falar com o Gustavo Renault, porque o Gustavo, o seguinte, ele e a esposa construíram um prédio. E já pensando nessa questão de compartilhamento. Mas tem coisas muito interessantes da metodologia que ele utiliza para trazer as pessoas para trabalhar com ele. Então conheça agora o espaço Alfa e Ômega do Gustavo Renault, que inclusive usa o espaço em benefício da comunidade. Veja bem essa experiência de trabalho e depois a gente comenta mais um pouquinho. Um jovem casal de profissionais, Gustavo e Silvana Renault, compraram um terreno e decidiram unir o útil e o prático. Construir uma residência e um prédio comercial para locação de escritórios. Mas a intenção não era de ter um espaço frio e formal, mas criar um ambiente saudável e social de trabalho. Eu sou advogada, atuo na área empresarial, estou nesse ramo há 16 anos e nós temos esse espaço dedicado justamente para agregar profissionais de várias áreas. Antes, nós tínhamos um espaço menor, que nos foi oferecido até pelo mesmo proprietário anterior dessa casa, e para nós seria mais que suficiente. Mas, de uma forma até sobrenatural, ele nos ofereceu esse espaço, que já era para mim muito grande, e se transformou num complexo muito maior do que nós esperávamos. Eu sou dentista, atuo na área há 21 anos e nós estamos nesse prédio aqui há mais ou menos uns 10 anos. Antes nós tínhamos um espaço bem menor, como foi comentado pela minha esposa, e nós viemos para cá realmente, foi um desafio muito grande de ter adquirido esse imóvel e ter feito essa estrutura que nós temos hoje. Nós temos vários profissionais de diversas áreas. Alguns optaram por uma secretária única, que fica na recepção central, né? No meu caso, eu tenho a necessidade de uma secretária que atende somente aos nossos clientes. E aqui no meu caso, especificamente, por ser um escritório de advocacia empresarial, nós atendemos as empresas. Então nós temos que, esse atendimento tem que ser mais direto.
né? Então, eu trabalho juntamente com a doutora Roselane Pan, que atua na área trabalhista, tem uma colaboradora que é a Ana Cláudia, e nossa equipe ela é formada por esses 3 profissionais. Na verdade, nós não tínhamos essa ideia, né? As coisas acontecem na medida que nós vamos construindo, né? Então, a princípio seria só para nós termos um espaço nosso, né? Tanto do meu consultório quanto do escritório da minha esposa, mas nós fomos agregando alguns outros valores dentro dessa filosofia do nosso conjunto empresarial aqui, e as coisas foram acontecendo, né? Como nós acreditamos num Deus que pode fazer as coisas por nós, nós percebemos que, na medida que nós construíamos as coisas iam se agregando nesses nossos projetos, e os projetos foram aumentando, né? Ao ponto de nós chegarmos hoje e termos essa estrutura aí de 10 salas comerciais alugadas. Para os demais profissionais, nós oferecemos telefone, oferecemos internet sem fio, oferecemos também o serviço da secretária, se houver necessidade, né? E temos também uma sala de reuniões, ou também chamada de auditório, onde nós podemos ter ali treinamentos, oferecemos ali reuniões. Então, toda essa estrutura é oferecida para o profissional que vier agregar conosco. Mas todos os profissionais que a gente tem aqui, ou a grande maioria deles, veio por alguma afinidade anterior à questão comercial do espaço, aquela questão financeira e tal, que para nós nunca foi o ponto preponderante, né? E sim um relacionamento humano baseado nos princípios cristãos, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente pode passar para as pessoas, de como ser um melhor ser humano, como ser um melhor profissional, enfim. E isso foi agregando valor profissional para a gente aqui dentro. O que a gente percebe aqui é que existe uma ajuda mútua. Na verdade, nós acabamos ajudando algumas pessoas aqui a se encontrarem, né, com elas próprias e com Deus. E esse retorno é que nós temos sentido em relação a esses profissionais que acabaram ficando, outros que não ficaram, mas que também foram ajudados, né, e a gente entende que isso tudo tem realmente um projeto de Deus em tudo isso, no que a gente faz, no que a gente tem hoje. Eu sempre falo para as pessoas que chegam aqui que elas têm que acreditar que Deus tem um plano maior para a vida delas em relação ao lado profissional, e que elas vão conseguir, e o aluguel vai ser o menos preocupante para que elas possam se preocupar. Elas vão crescer, vão usar na medida que forem, que se sentirem bem no nosso meio, para que estejam aqui. Depois, a questão financeira, propriamente dita, daquilo que elas pagam, pode ser uma coisa muito séria quando elas entram, mas que elas não vão dar tanta importância para isso no futuro, porque a coisa vai acontecer, a questão profissional vai acabar acontecendo, e elas vão se dar bem profissionalmente, e isso não vai ser uma preocupação para elas, né? Então é uma coisa que a gente passa sempre para todos que entram aqui, que confiem realmente em Deus, para que realmente as coisas possam acontecer, e quando acontecerem, a gente realmente agradecer aquele que é merecedor de todo agradecimento, né? E nós somos simplesmente veículos dessas coisas que acabam acontecendo aqui no nosso meio.